Márcio Silva, da Associação Apoiar, obrigado por estar no abrigo. Vamos falar hoje sobre o apoio que está a ser dado, tem sido dado aos nossos soldados, quer os de agora, quer os da Guerra Colonial. Mas antes, vamos falar um pouco da vossa associação, como é que isto tudo começou. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Temos todo o gosto em estar aqui e em divulgar e ajudar a divulgar também estas ações de dar a conhecer as várias associações e os vários projetos de solidariedade pelo país. A Associação Apoiar é uma associação de apoio a ex-combatentes. Nós centramos especificamente o apoio a ex-combatentes vítimas de stress de guerra. E a associação nasce em 1994, vai fazer 30 anos em 2024, no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, através de um projeto de consultas de terapia de grupo a ex-combatentes, organizado pelo psiquiatra Afonso Albuquerque, que faleceu este ano ou o ano passado, sinceramente não, mas faleceu recentemente, e da psicóloga clínica doutora Fanny Lopes. A associação nasce da necessidade dos ex-combatentes precisamente juntarem-se no sentido de criarem um grupo um grupo de apoio, para além daquele que já recebiam no Júlio de Matos, mas um grupo reivindicativo dos direitos dos ex-combatentes com stress de guerra. Porque o stress de guerra, na altura, não era tão falado, era quase um tabu, os traumas de guerra. A própria guerra colonial era praticamente um tabu, ainda hoje é, mas O nosso maior exemplo, o stress de guerra, o nosso maior exemplo é realmente a guerra colonial, e onde muitos, permite-me introduzir este dado, onde muitos combatentes do ultramar, porque eu digo combatentes porque aqui há tempos chamavam a atenção que não existem ex-combatentes. São sempre são os combatentes da guerra colonial que nunca tiveram nenhum tipo de apoio, ou pelo menos a maior parte nunca tiveram nenhum tipo de apoio. Este grupo foi criado para dar apoio a que tipo já os nossos soldados mais recentes do uso. Se está a falar dos soldados agora que estão destacados nas Forças Nacionais. Por exemplo, sim. Sim, ou seja, a Apoiar foi criada por um grupo de ex-combatentes da Guerra Colonial, não é? E pelo psiquiatra que os tratava, Dr. Afonso Albuquerque. E nós já existimos há 30 anos, o grosso dos nossos utentes são da Guerra Colonial. Mas Ainda nos últimos anos... da Guerra Colonial? Ainda mantém utentes a ser tratados? Sim, temos ainda, o grosso dos utentes são ainda as combatentes da Guerra Colonial. Hoje têm todos entre os 70 e os 80 anos, mas ainda continuam a ser acompanhados. Que tipo ainda de mazelas é que... Eu peço desculpa por esta pergunta, eu fiz já agora introduzo, há 3 anos para a Câmara de Alvegaria, fiz um documentário sobre os combatentes da Grande Guerra, da Guerra Colonial, quase 2 horas, entrevistei 115 combatentes de ultramar, tudo na casa dos 70, mais ou menos, não é? Pessoas que tiveram em vários palcos de guerra, não é? Em várias províncias, ex-províncias. Todos referiam que realmente o apoio não era muito ou era inexistente, mas todos ainda mantinham alguns traumas Sim, ou seja, esperavam, não é? Isso é um dos sintomas do stress pós-traumático, que é uma coisa que não se manifesta logo no imediato. Pode ser despoltado por coisas externas, como por exemplo, que é uma coisa muito típica nos ex-combatentes, ao fogo de artifício, e isso faz com que existam memórias que são despoltadas e trazidas para a frente, memórias de há 20, 30, 40, 50 anos. Existe ainda uma boa parte da população. Nós temos que ter a noção que cerca de 1 milhão de pessoas participou na guerra colonial, 1 milhão de portugueses, durante 15 anos. 400 mil delas foram para a frente de combate. Dessas 400 mil que foram para a frente de combate, algumas tiveram que necessariamente ter tido mazelas psicológicas. Essas mazelas psicológicas só foram reconhecidas em lei em 1999, praticamente 25 anos depois do fim da guerra colonial. E quando eu digo reconhecidas em lei o reconhecimento de que aquelas pessoas padecem de uma doença que deve ser reconhecida pelo Estado. E durante muitos anos não foi reconhecida pelo Estado.
E não estamos a falar de 2 ou 3 pessoas, estamos a falar no país inteiro, se calhar, porque o estudo oficial nunca foi feito, para falar a verdade. Há muito pouco investimento e muito pouca atenção acerca dos números reais das consequências da guerra colonial. O único estudo oficial feito é pelo doutor, ou pelo menos com resultados publicados, é do doutor Afonso Albuquerque, que estima, e é apenas estimativa, porque o que ele faz é uma extrapolação dos números da guerra do Vietnã, e através dessa percentagem ele adaptou para a realidade portuguesa, e cerca de 20 mil ex-combatentes podem ter desenvolvido stress pós-traumático. Ou seja, 20 mil são cerca de 5%, talvez, dos 400 mil que estiveram na frente de combate. Ora, pode parecer pouco, mas não é, ainda são 20 mil pessoas. E posso dizer que a Associação Apoiar, que apoia quase exclusivamente as competências com stress de guerra, só teve cerca de 500 utentes nestes últimos 30 anos, portanto. E os outros, não é? Embora existam outras associações que também fazem o que nós. Porque não procuravam, porque estavam longe, por exemplo, vocês? Porquê? Há várias razões. Uma delas é porque a doença mental em Portugal é um estigma. E é um estigma que não se reduz à questão da guerra colonial. A doença mental em Portugal é um estigma. Está estigmatizada. As pessoas não falam da doença mental. O tratamento da doença mental... Passados os anos todos, ainda há medo de se falar nessa... Sim, ainda é muito estigmatizada a doença mental. E quando eu digo doença mental, é qualquer tipo de doença mental. Depressões, esquizofrenia. E então, se estruturalmente o país pouco fala da doença mental, muito menos fala da doença mental dos ex-combatentes da guerra colonial, que já de si é um tema que é pouco falado. Portanto, são várias camadas de escondimento. Outra questão é, de facto, esse estigma e a questão cultural e o pouco acesso aos cuidados de saúde mental em Portugal. Também, no geral, temos muito pouco acesso aos cuidados de saúde mental em Portugal, fez com que as pessoas tenham escondido. Porque um dos lemas da associação é que o stress de guerra é uma ferida encoberta, que não se vê, está escondida. E o facto de não haver serviços de psiquiatria em Portugal, e quando eu digo Portugal, Portugal inteiro, Lisboa está relativamente bem servido, mas Portugal não é só Lisboa. Significa que os ex-combatentes que estão no interior nunca tiveram acesso, nem nunca se calhar souberam o que é que estavam a sofrer, nunca tiveram um médico de família que lhe dissesse o que é que sofria. Significa que a maior parte dos nossos utentes são de Lisboa e a maior parte dos utentes das outras associações são do Grande Porto ou do Norte. O pessoal do Alentejo e do interior norte ou atrás dos montes não está servido, e há muitos ex-combatentes que estão no interior do país. E é por essas várias questões que, de facto, nunca houve uma grande conversa, nem uma grande abrangência dos cuidados a esses ex-combatentes. Era na altura que eles regressaram da guerra, aí é que devia ter sido feito um esforço nesse sentido. Era logo, claro. Hoje em dia, as Forças Nacionais destacadas, o pessoal que vai para o Afeganistão ou para a República Centro-Africana, têm um apoio do Ministério da Defesa. Hoje em dia, sim, já, e mesmo assim não é há muito tempo. Obviamente que depois, no fim durante a Guerra Colonial e durante o tempo do regime de Salazar e Marcelo Caetano, as pessoas eram voltadas. Aliás, na metrópole a guerra nem existia, praticamente, não é? Nem sequer se falava que existia uma guerra. Existia uma ação militar para defender os territórios. As pessoas não estavam em guerra. E quando regressavam, eram varridos, ou seja, o facto de terem sido ex-combatentes era varrido para baixo do tapete. Iam logo, só tinham aqui trabalhar e cuidar da família. E isso, durante muitos anos, foi escondido. E só no pós-25 de Abril é que se começou a falar e reivindicar. Por isso é que temos todos esses anos de atraso. Temos combatentes, ao fim de mais de 50 anos, com traumas sérios para resolver. E muitos deles já nunca chegaram a ser acompanhados e já vão talvez demasiado tarde para serem acompanhados, sim. Muito bem. E isso, obviamente, com implicações graves na vida deles, na família. Durante a vida inteira. Problemas que tipo de no emprego. que tipo de sintomas é que eles poderiam ter desenvolvido? Normalmente, os sintomas que nós mais vemos aqui ao longo do tempo é a irritabilidade fácil, a incapacidade de estar em conjunto, a incapacidade de trabalhar de forma mais alegre ou mais cooperativa, o facto de dormirem mal durante anos e anos, estas pessoas dormiram mal,
foram medicadas, talvez de forma exagerada, ou não tratados com os medicamentos certos para o que padeciam. Muitas vezes os sintomas de stress pós-traumático foram confundidos com simples depressões ou com questões de ansiedade e foram mal medicados durante muitos anos. E isso fez com que muitos deles, se calhar, não tenham conseguido evoluir na carreira. Muitos deles, se calhar, durante muitos anos não conseguiram manter um emprego estável. Durante muitos anos, as relações familiares foram afetadas. Os filhos foram maltratados, incompreendidos, as mulheres foram respondidas mal, sem nunca saber realmente porque é que estavam a ser tratadas assim, que aquele homem, se calhar, tinha determinados sintomas que não era necessariamente uma má pessoa, mas tinha regressado assim da guerra. Quer dizer, isto é se calhar demasiado complexo para estarmos a reduzir apenas a estes Claro, na tipos guerra, de sintomas, obviamente, não é? cometeram-se muitos excessos, é a loucura da guerra. Pessoas que se calhar normalmente não fariam, se calhar 10% do que normalmente fizeram lá. Isso Infelizmente isso calha a aconteceu. todos. Infelizmente Eram isso pessoas aconteceu. normais. Eram pessoas Exatamente. normais. A guerra torna as pessoas, enfim, traz ao cima o pior das pessoas. Isso são coisas, há pessoas que deveriam ter sido logo ajudadas, até para fazerem um pouco as pazes com a guerra. E não foram. E não foram. Durante muitos anos, como estou a dizer, só em 1999 é que passou a ser reconhecido na lei que os ex-combatentes portugueses podem ter sido afetados psicologicamente por terem estado na guerra. Estamos a falar em 1999 apenas. A guerra Tarde acabou em demais. 75. Tarde demais. Muito bem. E como é que vocês se propõem a ajudar estes combatentes? As pessoas falam convosco, via site, telefonam, como é que isto é feito? Várias maneiras. Posso lhe dizer que a maior parte das pessoas que aqui estão a ser acompanhadas vêm através das famílias. Ou seja, são as esposas ou os filhos que reconhecem naquela pessoa que os problemas que têm pode ter tido a ver com o facto de terem estado na guerra. Muitos vêm cá ter pessoalmente, procuram ajuda, vão à internet ou vêm na televisão ou o que seja e procuram. Os outros vêm através das mulheres e dos filhos. Vamos Uh, tentar separar aqui dois tipos de soldados, os da guerra colonial e agora os que uhum, estão neste momento no nosso serviço uhum. nos países. Diga uma coisa, os da guerra colonial ainda procuram a vossa associação quando conhecem, Cada vez menos, porque agora também os problemas começam a ser outros. Não apenas mentais, da questão do stress pós-traumático ou de outros traumas ou de outras patologias mentais, mas é uma população que está a começar a ficar cada vez mais envelhecida e tem outros problemas que se sobrepõem, problemas neurológicos, problemas oncológicos, portanto, a questão da guerra não resolvida, ainda continuam a cá vir, mas necessariamente cada vez menos, ou porque morrem, ou porque existem outros problemas que se sobrepõem. até porque há 50 anos, Relativo... se calhar as pessoas não saberiam tanto como sabem agora. Era um Não, homem mais não, rude, mais rude, no bom sentido da palavra, mais não. fechado para ele mesmo, não é? Como lhe digo, o stress pós-traumático foi tabu durante muitos anos, portanto, se calhar as pessoas nem sequer sabiam, nem os próprios médicos de família, por exemplo, sabiam o que era, ou que tipo de sintomas eram estes, ou por que razão as pessoas reagiam ou se comportavam de determinada maneira. É a reação a um cheiro, a um som, Qualquer coisa, a um som, a um cheiro, ou simplesmente durante a a uma noite a ter um lembrança. pesadelo, aquilo que normalmente se usa falar como flashbacks pode ser despolutado por uma simples memória e de repente aquela Eu pessoa conheci deixa. soldados que na altura dos festejos, por exemplo, os Sim, touros sim, dos foguetes, eles parece, disseram-me que regressavam sim, sim. ao teatro da guerra durante alguns segundos. O stress pós-traumático é uma afetação de memória. É basicamente uma memória que não se consegue apagar. É uma memória permanente. É uma memória permanente de algo que aconteceu há 50 anos. Mas permanece e se sobrepõe a outras memórias. E é possível ajudar estas pessoas. Eu vou É falando de uma maneira possível. mais lata, não pessoas com 50 anos, mas soldados que tenham entrado É, em teatros desses. sim, é possível. Seja de pessoal mais antigo, através de terapia, através de medicação, através de vários tratamentos revolucionários que estão a entrar agora
em vigor ou a serem experimentados em vários... nos Estados Unidos, sendo os pioneiros do tratamento, quer pela guerra do Vietnã ou pela guerra do Segundo Mundial, estão um pouco mais avançados. Mas mesmo em Portugal é possível acompanhar. Ou seja, o stress pós-traumático é uma doença que não se cura. Mas não se cura, mas pode-se acompanhar. Pode ser acompanhada, pode ser controlada, pode fazer com que as pessoas possam viver normalmente. Porque aqui trata-se de uma questão de viver normalmente, ou o mais normal possível. Cura não tem cura. É uma patologia que não tem cura em si. As pessoas não deixam de ter aquela afetação, mas podem aprender a lidar com ela. Muito bem. Ainda falando ainda nos combatentes da Grande Guerra, da Guerra Colonial, sentem-se também injustiçados pelo Estado português, muitos deles. Sim, porque... abandonados. E a principal injustiça ainda por resolver é estas pessoas foram para a guerra, a maior parte delas obrigadas. E foram obrigadas a sacrificar 2 anos e meio da sua vida. E esse sacrifício implicou uma alteração na sua vida cotidiana, na sua saúde mental. E a compensação por isso é nula, quase nula. Foi reconhecido em lei que esta afetação, o stress pós-traumático, era considerado uma patologia como se fosse uma deficiência. Mas, como em qualquer patologia que é considerada uma deficiência, ou seja, que dá um grau de incapacidade, podem ser considerados deficientes das Forças Armadas. Isso implica uma avaliação. Ora, a burocracia para serem considerados deficientes das Forças Armadas e, por sua vez, ter uma pensão compensatória por esse sacrifício, como alguém que perdeu uma perna, como alguém que perdeu um braço e ficou incapacitado para o resto da vida, também o stress pós-traumático pode afetar para o resto da vida, foi reconhecido em lei que as pessoas têm direito a uma compensação. O problema é que essa compensação atrasou-se muitos anos e depende de burocracias que se arrastam durante muitos anos e, no fundo é uma minoria que conseguiu ter essa compensação finalmente ao fim de, se calhar, estamos a falar 20, 25 anos ou 30 anos. E não foram todos. E as pessoas vão morrendo e vão morrendo, aí está, e não conseguem ter essa compensação atempadamente. Muito bem. Uma palavra também para... estamos a falar dos soldados da Guerra Colonial, mas temos, obviamente, também aqui em vários teatros de operação, e poucas pessoas conhecem isto, temos muitos soldados neste momento, na África, por exemplo. São pessoas que também, ao fim e ao cabo, ao final de algumas missões, também ganham esse tipo de Nós temos alguns exemplos. Como disse, o grande grosso é o pessoal da Guerra Colonial, até por números, não é? Porque o pessoal que foi para as Forças Nacionais Destacadas não foi em mesmo número do que para a Guerra Colonial, mas nós temos recebido algumas pessoas aqui na associação, também por elas reconhecendo que não estavam bem, procurando a associação para serem ajudadas, e pessoal que esteve no Afeganistão, pessoal que esteve no Iraque, e pessoal que esteve mais recentemente na República Centro-Africana. Mas aí posso lhe dizer, para não ser sensacionalista, que o número é muito pouco, e é muito pouco também porquê? Porque o próprio Exército Português, o próprio Estado Português agora acompanha os soldados no terreno. Tem equipas de psicologia e tem equipas de psicologia cá que acompanham os soldados no terreno. Obviamente que o stress pós-traumático tem uma particularidade que é, às vezes, os sintomas só se revelam anos depois, não é imediato. Portanto, é natural que pessoas que tenham estado no Iraque nos anos 90, ou nos anos 2000, ou no Afeganistão, que lhes tenha acontecido alguma coisa traumática, só se revele 5, 10 anos depois. E isso, nós temos esses exemplos. Mas é em muito menor número, porque as nossas Forças Nacionais Destacadas não foram em tão grande número quanto a Guerra Colonial. Mas também temos conhecimento que o pessoal que tem estado na República Centro-Africana, que foi o que tem visto combate, ou seja, tem combatido mesmo, tem visto cenas de combate, tem tido mais sintomatologia de stress pós-traumático. Roberto Silva, obrigado por ter estado no Abrigo. Vamos seguramente falar mais vezes no futuro. Parabéns pelo trabalho que fazem.